Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com você, com a sua família, a todos que nos acompanham em mais um encontro aqui no canal Evangelizar. Eu sou Márcio, desejo a você que nos acompanha a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria. Seja bem-vindo, bem-vinda a este canal de evangelização. Venha ser conosco missionário da Palavra de Deus. Então, você que nos acompanha, você que está acompanhando esse trabalho de evangelização, muito obrigado. Que Deus o abençoe, que Deus possa lhe fortalecer nessa caminhada. E eu agradeço também o like, os comentários, você que compartilha esse vídeo também, muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal, fortalecendo aí então a nossa missão de evangelizar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje a gente vai dar sequência ao último encontro que nós tivemos falando sobre os pecados capitais. Iniciando essa série aí, nós vamos falar hoje sobre a soberba. Você já sabe, você já ouviu falar, você conhece esse termo soberba. Então hoje nós vamos falar deste assunto, este tema tão importante para nós cristãos e que, lógico, é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, desde já, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que ilumine o nosso coração, que o Santo Espírito venha sobre nós, sobre a nossa voz, sobre os nossos pensamentos, sobre tudo aquilo que nós vamos ministrar hoje aqui nesse encontro de evangelização. Então, clamemos a ação do Espírito Santo para que tudo possa ser conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, uma luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A soberba, ela vem do latim superbia, que significa elevação, presunção, orgulho. Aquela pessoa que é orgulhosa, divo, que está dominado pela arrogância. Este tipo de pecado, ele leva à arrogância e ao desejo de glória. É o que pode bloquear a presença de Deus no coração. É um tipo de pecado que destrói todas as virtudes. É aquela condição de que o homem ele se sente tão superior a ponto de negar a presença de Deus. Isso, meus irmãos, nada é tão triste, tão medonho, quanto querer ser superior a Deus. No livro de Provérbios, nós encontramos um trecho que diz assim: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Veja bem, meus irmãos, a soberba, ela precede a ruína, o orgulho e a queda. Se nós, como cristãos, não nos atentarmos a esse tipo de pecado, com certeza nós iremos ruir na nossa caminhada. Para que tudo isso não aconteça na nossa vida, é preciso que nós tenhamos um conhecimento e buscar a Deus e, lógico, nele nós vamos encontrar a força necessária para não sofrer deste mal.
Um dos exemplos do pecado da soberba que nós podemos destacar na Sagrada Escritura foi de Lúcifer, o anjo caído. Era um anjo protetor, belo, luminoso e sábio. Exaltou a sua beleza e o ego, a ponto de se corromper no seu orgulho. Fomentou em si ser superior a Deus, seduzindo a muitos anjos, inclusive. Lá em Ezequiel, capítulo 28, nós encontramos uma passagem que diz assim: teu coração se inflamou de orgulho devido à sua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa de teu esplendor. Precipitei-te em terra, dê isso em espetáculo aos reis. A gente encontra também lá no início de Gênesis, capítulo 3, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Assim também como o próprio Faraó, na sua arrogância, não cedendo ali ao pedido de Deus através de Moisés e Arão, até Jesus Cristo, né, na arrogância daqueles que difamavam Jesus, os mestres da lei, que não aceitavam o Filho de Deus, até mesmo na parábola do filho pródigo, em que o filho se acha superior, não querendo mais ficar na presença do Pai. Tantos outros exemplos que nós poderíamos relatar aqui dentro desse aspecto do pecado da soberba. Tudo isso para clarear o nosso coração, a nossa mente, para que possamos trabalhar argumentos e, lógico, trazer ao nosso coração conhecimento para que possamos lutar contra este tipo de pecado capital. O que fazer para evitar que o pecado da soberba venha permanecer na nossa vida, no nosso coração? Essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo neste momento, né? A todos aqueles que estão na caminhada da vida. Então, talvez você esteja se perguntando sobre isso. Então, meus irmãos, nós podemos usar também as práticas espirituais para poder evitar que esse tipo de situação aconteça conosco. Praticar as obras espirituais, em destaque a gente poderia colocar ensinar os ignorantes. Você sabe que é difícil, né? Uma pessoa, dentro da sua ignorância, querer aprender coisa nova. Também sabemos que muita gente parte para esse campo porque tem medo do conhecimento ou não tem o conhecimento em relação a isso. Então é uma prática bem positiva, ensinar os ignorantes. Aí é lógico, meditar a palavra de Deus, rezar com ela, é um ótimo remédio para a alma. Nos faz conhecer mais a vontade de Deus e levar essa vontade de Deus aos outros. Ouvir a palavra de Deus, isso é fundamental, meus irmãos. Aprender com a vida dos santos. A igreja é tão bela da vida desses homens e mulheres santas que deram uma vida a Cristo. Isso é belíssimo. Isso também nos faz vivenciar a graça de ser humilde em tudo que fazemos. Aprender a humildade dos santos, através da humildade dos santos, nos faz também ter a coragem de querer vivenciar essa humildade também. Até porque buscar viver a humildade em tudo que se faz é uma missão, não é fácil, mas também não é difícil, se nós estamos em Deus. Então a diferença toda cabe
a nós, como filhos e filhas, em buscar essa humildade diante de Deus. Santo Agostinho falava uma frase muito bonita: quanto mais o homem se humilha, mais Deus se acerca, descendo até ele. Posto que o homem caiu por orgulho, Deus recorreu à humanidade para o curar. Olha só que frase belíssima de Santo Agostinho. Se nós, diante do orgulho, nós caímos, até porque esse pecado nos leva à queda, à ruína da nossa alma, da nossa vida. Mas Deus, Ele vem até nós e nos retira dessa situação. Quanto mais o homem se humilha, mais Deus se acerca dele. Uma frase muito bonita de Santo Agostinho. Que possamos aprender, que possamos usar as armas que nós temos, que a igreja oferece, principalmente para que sejamos mais humildes diante dos nossos irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 4, diz assim: neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vejamos que numa situação em que Jesus estava com os discípulos, houve, de certa forma, essa discussão de quem era o maior no reino dos céus. Isso também acontece muitas vezes nos grupos de oração, acontece nos movimentos, nas pastorais em que nós participamos. Muitas vezes, se há um questionamento, quem é o maior, quem é o menor, eu sei mais, você não sabe. E isso, meus irmãos, vem deixando o nosso coração numa situação de pecado. Até porque quando isso vai nascendo no nosso coração, assim como nasceu no coração dos discípulos, de quem era o maior no reino dos céus, Jesus, ele nos ensina que para ser o maior é preciso ser o menor. É preciso ser como uma criança, não como o pensamento de uma criança, uma questão de não ter conhecimento, não saber o que está fazendo. Não nesse ponto, mas a ponto de que, sendo como criança, vivenciando como uma criança a alegria de poder aprender e a realizar a ação da palavra, aquilo como ela nos ensina, a obediência, o perdão que nós sabemos que é tão falho na nossa vida, como é difícil a gente perdoar o outro, né? Ser o menor, meus irmãos, é amar o outro, é servir o outro na sua totalidade. Jesus, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E até porque nós sabemos que o pecado é um veneno que está no nosso coração. Ele está dentro de nós. E muitas vezes a gente tem esse pecado dentro de nós e ele aflora de uma forma e que nos deixa numa situação como passaram os discípulos, de querer saber quem era o maior, quem era o menor. E isso tudo, meus irmãos, não faz bem para o nosso coração, para a nossa vida. E lógico, quando se tem a humildade dentro de si, quando você consegue, diante de uma situação, controlar, né, esse sentimento, a gente acaba encontrando em Jesus as respostas que muitas vezes não encontramos nos livros, que muitas vezes as pessoas até tentam, mas não conseguem, né? Então vejam bem, é da natureza humana. Ninguém quer ser o último, ninguém quer ser o menor. Até porque tem pessoas que
se acham inferiores a outras, apesar do seu conhecimento, a sua condição financeira. Mas Jesus, ele vem nos ensinar a ser humildes, pequeno, a servir o outro. E o que é mais bonito dentro disso tudo é que ser o maior significa ser o menor. Buscar, ter sede, confiar plenamente no amor de Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, diz assim: porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem o mal, serão como a palha. Este dia vai vir e os queimará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É lógico, nós precisamos trabalhar dentro de nós, dentro das nossas vontades, trabalhar a vontade de Deus na nossa vida. Não é uma ação fácil, meus irmãos. Não é fácil amar o outro, não é fácil perdoar, não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível porque o Espírito Santo vem em nosso auxílio. É Ele que nos conduz nessa missão de amar e servir o outro. Proclamar o reino dos céus, vivenciar e compartilhar com os outros a alegria de poder ser cristão. Essa é a função, por exemplo, que estou fazendo neste momento, abrindo aqui um canal de evangelização, fazendo com que a palavra de Deus ela cresça cada vez mais, utilizar-se desse meio para poder levar a palavra de Deus. Estou aqui falando do amor de Deus para você. Estou aqui trazendo diante daquilo que eu tenho, diante da minha condição, diante daquilo que eu sou, trazer até você a palavra de Deus. Porque é essa a missão que todos nós devemos abraçar. É essa a missão de levar a palavra de Deus a todos e a todos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo que as pessoas, dentro da sua arrogância, do seu orgulho, procuram viver de uma forma arrogante, que maltrata a vida do outro, que pisa no outro. Parece que o mundo, ele tem prazer pela morte, por passar pela frente do outro, humilhar o outro. Parece que as pessoas perderam o sentido da vida, não respeitam mais os outros. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo venha iluminar o nosso coração, nos dar ânimo para poder vencer este mal que nasce e que existe dentro de nós, no nosso coração, e que nós precisamos, assim como um remédio diário, pedir a ação do Espírito Santo, pedir a Ele a força para trabalhar e evitar que esse mal afloresça na nossa vida, na nossa forma de agir, de pensar, na nossa condição humana, enfim, em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Busque sempre a humildade, aprenda, escute, abrace, converse, dê conselhos, faça-se instrumento do amor de Deus para outra pessoa. Desde já eu agradeço a sua participação, a você que se inscreve neste canal, você que compartilha, que deixa o seu like. Muito obrigado. E vamos seguir juntos falando do amor de Deus. Então, até o próximo encontro em que iremos dar continuidade aos pecados capitais. Eu espero que você esteja rezando, buscando alimentar-se da palavra de Deus, buscando em Deus a força necessária para poder ter um ânimo à disposição para evangelizar, junto conosco aqui no canal Evangelizar. Que nossa Mãezinha do Céu venha interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal Evangelizar. Que aqui eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês vão ficar espantados. A Igreja Católica é a igreja do sofrimento. Não é do conforto. Não é da vida boa. As seitas, elas falam de vida boa. Pode ir, você vai em qualquer seita aí que tem por aí, eles vão estar promovendo lá o conforto, cura para todo mundo. Os que estão desempregados vão arrumar emprego. A igreja da alegria, do bate-palmas, todo mundo pula e canta e aquela coisa toda, porque eu sou de Jesus. Mas a alegria do católico, vocês vão se escandalizar, é sofrer. Essa é a alegria do católico. Sofrer por amor a Deus como Jesus sofreu por amor ao Pai. Essa é a igreja católica.